Olá, estamos começando mais um programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa azul. O cenário do programa também é azul, com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver: sessão solene marca início do ano judiciário 2024. Fórum Trabalhista de Natal completa 50 anos de história. Devedor trabalhista tem passaporte liberado depois de fazer acordo na terceira vara do trabalho. Justiça mantém decisão por justa causa de uma caixa de farmácia que se beneficiava de descontos em produtos para os clientes. E ainda um bate-papo com a juíza do trabalho, Aline Fabiana. Vamos falar sobre combate ao trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está no ar. O ano judiciário de 2024 começou oficialmente e, para marcar esse ponto inicial, o TRT-RN promoveu uma sessão solene. O presidente em exercício do tribunal aproveitou para fazer um balanço de 2023 e das perspectivas para este ano. A solenidade de abertura do ano judiciário de 2024 lotou o auditório do Tribunal Pleno do TRT-RN. Magistrados, servidores e convidados prestigiaram a ação que marca o início das atividades jurídicas e administrativas desempenhadas no âmbito do tribunal ao longo do ano. A sessão solene foi presidida pelo presidente em exercício do tribunal, o desembargador Eduardo Rocha. O presidente em exercício deu início à solenidade, fazendo um balanço das metas conquistadas pelo TRT-RN em 2023. Além disso, a busca por melhorias e inovações para o tribunal foi um dos temas com maior destaque. A importância é de primeiro plano, a prestação de contas ao jurisdicionado, em primeiro lugar, à sociedade como um todo, dos nossos números, que são números que nos deixam orgulhosos, mas que podemos, evidentemente, melhorar. O que eu tenho de novidade é que a nossa presidência iremos implementar cada vez mais a inteligência artificial no nosso tribunal. Não é que robô vai dar a sentença, né? A sentença é humanizada. A inteligência artificial vai ser ferramenta para que nós possamos ter rapidez ao número imenso de processos que nós temos. Representantes de importantes instituições do Estado marcaram presença na sessão solene. Todos eles destacaram a importância dos serviços oferecidos pelo TRT-RN na proteção dos trabalhadores e trabalhadoras potiguares. A transparência e parceria com os demais órgãos de justiça também foram lembradas. É muito importante, nós festejamos sempre o início de cada ano porque sabemos das muitas atividades que o tribunal tem, da quantidade de conflitos que serão enfrentados e resolvidos ou conciliados pelo tribunal, e destacamos sempre a importância da justiça do trabalho, pelo seu valor social, pelo seu valor de construir relações positivas na sociedade brasileira, e é um papel que cada vez se fortalece mais no dia a dia da justiça do trabalho. Uma entidade de extrema importância para a sociedade, um papel social também extremamente relevante, de modo que esse ano que se inicia representa, sobretudo, a defesa do direito dos trabalhadores, distribuição de renda, recolhimento de recursos da Previdência, FGTS, ou seja, é uma justiça que, além de distributiva, tem um papel social muito forte. O que nós celebramos hoje, tivemos participação de falar isso na sessão, é que o tribunal cada vez mais está aberto à sociedade, com resultados muito bons. E quanto ao Ministério Público do Trabalho, a gente estreita as parcerias. O presidente do TRT abriu as portas para o Ministério Público do Trabalho e a gente já está projetando até dezembro um calendário social, um calendário de atendimento à sociedade e de projeção de vários serviços. Isso muito nos alegra. A presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região, a juíza Daniela Lustosa, também compareceu à solenidade. Ela representou os 43 magistrados que compõem atualmente o tribunal e destacou a importância da sessão solene de início do ano judiciário. Todo início de um ano judiciário significa a possibilidade de novos avanços e é o objetivo da associação, entre outros,
investir no estímulo à necessária capacitação de formação dos magistrados, formação continuada, e também sempre na necessária preservação da competência e fortalecimento da Justiça do Trabalho. A solenidade de abertura do ano judiciário aqui no TRT-RN contou ainda com a participação de representantes da advocacia trabalhista local, profissionais que rotineiramente auxiliam no diálogo constante entre as partes envolvidas nos processos e o trabalho desenvolvido aqui no tribunal. E que aquele que aqui venha, também venha com o intuito que norteia a Justiça do Trabalho desde os seus primórdios. Um objetivo também de cunho conciliatório, para que nós possamos, dentro do possível, acordarmos e resolvermos a demanda com a rapidez maior. Esse é o que eu digo, e dizer que nós estamos animados para o ano 2024, faça os nossos números em 2023. Muito obrigado. O Fórum Trabalhista de Natal completa em 2024 50 anos, um marco na história da Justiça do Trabalho que começou com apenas 2 juntas de conciliação e julgamento e hoje está presente em todas as regiões do estado. O primeiro Fórum de Natal recebeu o nome de um jurista de renome nacional que tem origem potiguar, Amaro Cavalcante. Há 50 anos, no dia 2 de fevereiro de 1974, inaugurava na Avenida Hermes da Fonseca, em Natal, o Fórum Amaro Cavalcante. Restam poucas fotos da época, mas a instalação do espaço representou um marco para a Justiça do Trabalho potiguar. Na época, nós éramos jurisdicionados do Tribunal Regional da 6ª Região, que tinha sede na cidade de Recife. E nós conseguimos isso naquela oportunidade, um trabalho daqueles que passaram, para que nós tivéssemos um fórum próprio. E ali foi um marco para a Justiça do Trabalho potiguar. Mais adiante, com o passar dos anos, mais ou menos em 85, nós passávamos a ser jurisdicionado do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, o que perdurou por aproximadamente 6 anos, quando nós instalamos o nosso tribunal. É onde hoje nós estamos aqui a dar a entrevista. A Justiça do Trabalho começa no Estado como órgão de primeiro grau, ainda na década de 40, com a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Natal. Nos anos 70, se une no mesmo prédio a primeira e a segunda Juntas de Conciliação, como eram chamadas antigamente as Varas do Trabalho. E aí foi constituído o Fórum Amaro Cavalcante, o Fórum Trabalhista de Natal. Então nós estamos celebrando essa etapa já de maior maturidade da Justiça do Trabalho em Natal, nos anos 70. O nome do fórum presta homenagem a Amaro Cavalcante. O potiguar foi um importante jurista da República Velha. Ele ocupou importantes cargos no Brasil e no exterior no final do século XIX. Amaro nasceu em Caicó em 1849. Nome de grande conhecimento jurídico e projeção internacional, ele chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, membro da Corte Permanente de Arbitragem de Haia, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, vice-governador, senador e um dos autores da Constituição Brasileira de 1891. Eu definiria como um dos grandes norte-riograndenses. Eu diria que ele se ladeava a grandes juristas nacionais, como Rui Barbosa, como Clóvis Bevilacqua, como tantos outros. Então, para mim, ele foi um brilhante norte-riograndense que, infelizmente, é pouco conhecido pelos nossos universitários. É uma falha na transmissão e na tradição de quem fez. Hoje, o Fórum Amaro Cavalcante funciona no edifício Ministro Guimarães Falcão, na sede do TRT-RN em Lagoa Nova. O local reúne 13 varas do trabalho e atende Natal e outros 20 municípios do estado. Ao celebrar 5 décadas de serviços prestados à população, o Fórum se prepara para iniciar uma reforma e atualização do espaço. Então, por coincidência, esse ano de 2024 tem tudo para ser um ano muito bom para o Fórum. Nós conseguimos, aí, com o apoio da presidência do tribunal e todos os setores técnicos, alocar recursos para fazer uma ampla reforma nas salas de audiência, modernizando as salas, colocando revestimento acústico. E também estamos fechando uma parceria com a OAB para o investimento no conforto dos advogados, na sala do advogado, com a construção de banheiros. Isso tudo tem um propósito de melhorar as instalações do Fórum para esse ano 2024. Então vamos trabalhar esse ano no cinquentenário com esse objetivo. A terceira Vara do Trabalho de Natal homologou um acordo que permitiu a liberação do passaporte de um devedor trabalhista, Rafael Lopes.
A terceira vara do trabalho de Natal homologou esta semana um acordo no valor de pouco mais de R$ 3.180, que permitiu a liberação do passaporte de um devedor trabalhista. O documento foi suspenso depois de ficar comprovado que o devedor ocultava bens e fontes de renda, ao constatar que ele desfrutava de viagem internacional de alto padrão. O acordo, homologado pelo juiz Inácio Oliveira, encerrou o processo ajuizado por um ex-empregado em 2016. Na ação, o patrão foi condenado a pagar verbas trabalhistas, como títulos de horas extras, 13º salário, férias, FGTS mais 40%, entre outros valores. Após o não pagamento da dívida trabalhista, calculada em cerca de R$ 5.000, e várias cobranças, o ex-empregado pediu o bloqueio do passaporte do ex-patrão. Para tanto, mostrou fotos do ex-empregador em lugares de alto padrão, como Dubai. Tudo publicado em rede social. Diante disso, o juiz Inácio Oliveira acatou o pedido do trabalhador, citando o esgotamento das ferramentas eletrônicas para localização e também constrição do patrimônio da reclamada e dos sócios. Após a homologação e pagamento do acordo, o juiz determinou revogação das ordens de suspensão do passaporte e também dos cartões de créditos do devedor, que também haviam sido suspensos. E a primeira turma do TRT-RN confirmou a demissão por justa causa de uma ex-caixa de farmácia que se beneficiava de descontos direcionados para os clientes. Carol Reis. De acordo com a empresa, esses descontos são dados apenas aos clientes quando os preços são divulgados ou colocados no produto com valor menor do que o real. No caso, o caixa, em conjunto com outros 2 empregados, adquiriram os produtos com valores errados, se beneficiando dos descontos. Na defesa, o ex-empregado não negou a utilização dos descontos, mas alegou que não existiam diretrizes claras da empresa acerca da aplicação. Também foi alegada a ausência de gradação da pena e sua proporcionalidade na aplicação da dispensa por justa causa. No entanto, para a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, relatora do processo no TRT-RN, é mais do que óbvio que a autorização e aplicação de descontos era excepcional e visava atender situações específicas. Aquelas situações em que há divergência de valores entre o que está no sistema e o que está nos encartes, o que impõe à empresa a venda pelo preço divulgado, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para a desembargadora, ao utilizar essa funcionalidade para uso próprio, abre aspas, o caixa ultrapassou os limites da ética, independentemente da existência de norma proibitiva ou não da empresa, fecha aspas. Dessa forma, a decisão da primeira turma foi por maioria e manteve a decisão por justa causa do ex-caixa, como no julgamento anterior da 11ª Vara do Trabalho de Natal. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Aline Fabiana. A gente vai falar sobre o combate ao trabalho escravo. É já, não sai daí. Dia 28 de janeiro foi o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo aqui no Brasil. E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte também tem um trabalho forte, atuante, de combate a esse tipo de trabalho que é degradante para qualquer ser humano. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com a juíza do trabalho, Aline Fabiana Pereira. Doutora Aline, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Eu é que agradeço o convite. Doutora, quais são os maiores desafios hoje no combate ao trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão? A gente estava conversando antes aqui de começar essa entrevista e você falava sobre esse trabalho doméstico, Ele é mais difícil realmente de combater? Eu acredito que um dos maiores desafios no combate ao trabalho escravo é a invisibilidade e, ao lado disso, a naturalização. Porque, historicamente, a sociedade naturalizou a exploração do trabalho das pessoas que são negras, que são pobres, que são nascidas no Norte e Nordeste. E nesse processo de invisibilização, surgiram condições para que a exploração exacerbada, que a exploração exagerada dessas pessoas acontecesse. Isso acaba resultando em processo de escravização. Você falou de trabalho doméstico, É muito comum até hoje que a sociedade ache normal uma família trazer do interior, por exemplo, uma menina para trabalhar na sua residência
sem receber remuneração, sem frequentar a escola, sem folga, sem férias. Então, essas condições que são degradantes, que são exploratórias ao extremo, podem caracterizar a escravidão e nós não a reconhecemos como tal. E, como já dizia Foucault, quando nós naturalizamos uma situação, ela passa a fazer parte da paisagem, por assim dizer. É mais difícil nós combatermos aquilo que nós consideramos comum, que nós consideramos normal. E mesmo remunerando essas meninas e mulheres, isso não tira o lado degradante desse trabalho ao qual muitas vezes elas são submetidas, né, doutora? Exatamente. O trabalho escravo, ele se caracteriza em 4 modalidades. A primeira dela é o trabalho forçado. Ao lado do trabalho forçado, nós temos jornadas exaustivas, ou seja, aquela pessoa que trabalha muito além do limite do ser humano. Nós temos a condição degradante de trabalho, que é aquele trabalho que viola a dignidade do ser humano. Então, em todas essas situações, nós podemos ter pagamento e ainda assim ter trabalho escravo. E qual o papel, doutora, da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho análogo à escravidão? Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a escravidão é uma grave violação a direitos humanos. Escravidão não é apenas violação de direito trabalhista, ela vai muito além disso. E a Justiça do Trabalho é um dos agentes, né, uma das instâncias nas quais acontece o combate ao trabalho escravo. Como um órgão do sistema de justiça, nós temos o dever de punir as situações que chegam ao conhecimento da Justiça do Trabalho de possível trabalho escravo, e nós podemos atuar também indiretamente, conscientizando a sociedade acerca dessas situações de trabalho escravo e até mesmo atuando em prevenção, por exemplo, quando a Justiça do Trabalho destina verbas de condenações em ações civis públicas para projetos de prevenção de combate escravo, nós estamos também atuando no combate. Então, nós realmente temos que trabalhar para conscientizar a população acerca do trabalho escravo e também para que os órgãos do sistema de justiça e toda a sociedade se unam, deem as mãos no enfrentamento a essa grave violação de direitos humanos. É o que a gente espera. Doutora Aline, Fabiana, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa e até uma próxima. Eu é que agradeço. Uma boa tarde. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site oficial, né, nas redes sociais e também através do nosso canal no YouTube. Até a próxima semana.